Bom dia, quintos anos. Hoje é sexta-feira, 14 de maio de 2021. Vamos pegar o caderno de matemática e vamos trabalhar um pouquinho tudo que nós estudamos essa semana de matemática, que são os geometrias, sólidos geométricos. Vamos lá, vocês vão copiar as atividades no caderno de matemática e resolver. Então, você vai no caderno de matemática colocar a data de hoje, sexta-feira, 14 de maio de 2021, número 1, copiar as atividades que estão pedindo para você copiar aí na folhinha, tá bom? E resolver. Onde está o desenho? Desenha também, tá? Copia de caneta azul ou preta, responda a lápis. Copie, desenhe e responda em seu caderno de matemática. Vamos lá? Estudamos essa semana a geometria, né? Então vamos colocar no caderno tudo aquilo que nós estudamos. Vamos relembrar, nós temos aqui alguns sólidos geométricos. Então nós temos a esfera, que é o corpo redondo, paralelepípedo, que é o poliedro, né? Faces planas, cilindro, olha lá, pirâmide triangular, porque a base dela é triangular, cubo, prisma triangular, cone, pirâmide quadrangular. Dos sólidos representados na questão anterior, indicam quais são poliedros e quais são não poliedros. Lembrando que os poliedros são sólidos que têm faces planas, né? Planas. Então, poliedros dos sólidos representados na questão anterior indica quais são poliedros. Lembrando que poliedros são sólidos geométricos que têm faces planas, né? Tem faces planas. Então, vamos ver. Então, quais são os poliedros? O cubo é um poliedro. E o paralelepípedo. Então, o cubo e o paralelepípedo é um poliedro. E o não poliedro? Não poliedro são aqueles que têm corpos redondos, né? São sólidos geométricos também, mas têm corpos redondos. Então, quais são? O cilindro, a esfera e o cone. Identifica figuras geométricas em cada um dos sólidos da questão 19. Quais as figuras geométricas que aparecem no cubo? Quais são? Parece o quê? Parece o quadrado, certo? Você consegue enxergar o quadrado ou os quadrados do cubo? Olha lá, né? Ó. Então, a figura geométrica que aparece no cubo é o quadrado. Todos quadrados, ó. Todos quadrados, ó. Todos lá do quadrado. No cilindro, você consegue enxergar o que tem no cilindro? Olha lá, no cilindro tem o quê? O círculo, né? O cilindro tem o círculo. Na esfera também tem o círculo lá. No cone também tem o círculo e tem o triângulo, olha lá. E no paralelepípedo tem quadrado, ok? E tem o retângulo. Consegue perceber aí as formas? Então, é isso que você vai escrever, todas as formas existentes destes sólidos geométricos. Legenda a figura, indicando os nomes e o número correspondente a cada elemento. Então, nós temos aqui um cubo, temos a face, né? Olha a coisa da face. Temos a linha, que nós chamamos de arestas, e temos o pontinho, cruzamento das linhas, que nós chamamos de vértice. Então, nós vamos colocar onde está a face, onde está a aresta e onde está a vértice. Entenda melhor. Face, cada parte, tá vendo? Ali tá laranja, mas
tem que lembrar que é aquela parte é uma, parte desse lado, duas, três, quatro, cinco, seis, né? Arestas, olha só, cada linha, consegue perceber as linhas, ó? Então assim a gente enxerga melhor, né? Ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, né? Olha lá, as arestas. E vértices, olha lá, vértices, cada pontinho, tá vendo? Assim você consegue perceber melhor. Ó, vamos contar, porque assim a gente consegue perceber melhor. Então eu tenho uma face, eu tenho ó, outra face aqui, outra aqui, a de baixo, né? A de baixo, a desse lado e a do fundo. Então se a gente contar, ó, uma, duas, ó, então vamos lá. Ó, uma, duas, a gente conta as paralelas, né? Uma, duas, ok? Aí a de trás e a da frente. Então, quatro. A de... E a de baixo, seis. Consegue entender? Olha lá. Um, dois, olha lá. Três, quatro, cinco e a seis que é aqui da frente, né? Tem que estar aqui na frente. Seis. Olha as arestas. Olha lá. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10, 11, 12. Consegue perceber? Porque são 12 arestas. E olha o vértice. Então, cada pontinho, né? Cada encontro das retas. Então, eu tenho uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito arestas. Então, como eu falei, nós temos aqui o cruzamentinho, né? Vértice. Então, escreve lá vértice, né? Na linha, a linha chama arestas. Então, escreve lá onde está ali arestas. E cada lado nós chamamos de faces. Faces, ok? E aí nós temos que contar quantas vértices tem o cubo. E as vértices são os pontinhos. Então vamos contar? Olha lá. Os pontinhos. Então nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Não podemos esquecer do outro lado. Por isso nós temos 8 vértices. E arestas, as linhas. As linhas nós temos. Né, lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Aí não pode esquecer de baixo, ó. 10, 11, né? E 12. Então nós temos 12 arestas. E as faces? Quantas faces tem o cubo? Quantas faces tem o cubo? Face é lado. Então eu tenho 1, 2, 3, de trás 4, 5 e 6. 6 faces. Pinte de vermelho 2 linhas paralelas e de azul 2 linhas perpendiculares do paralelepípedo retângulo. 2 linhas paralelas e 2 linhas perpendiculares. As paralelas é a mesma coisa que retas paralelas. Paralelas significa que elas não se encontram, estão ao lado uma da outra. Paralelas. Linhas paralelas, elas uma se opõe à outra no mesmo sentido. Então elas ficam, olha, repare aqui, ó, paralelas, ok? Elas estão ao lado da outra, mas elas não se encontram nunca. Então são paralelas. Então você vai fazer isso lá, que é a cor vermelha, né? E o azul, que são as linhas perpendiculares, elas formam um ângulo de 90 graus. Olha, então você vai... É este ângulo aqui, ok? Então, de 90 graus, que é o ângulo reto. Então, nós temos aqui as linhas paralelas e as linhas perpendiculares. Então, façam aí. Bom, então você já fez, né? Olha lá, os lados, as linhas paralelas e as linhas perpendiculares, né? Então, vamos fazer aqui. Quantos lados paralelos tem
em cada uma das figuras. Então, aqui eu tenho um paralelepípedo, né? E nós vamos contar quantos lados paralelos ele tem. Tem, se contar aqui, ó, 1, 2, né? Ó, 1, 2, de baixo, de cima. 3, 4 do lado. Aí 5 e 6 de trás. Ele tem 6 lados paralelos. Este, nós temos, se a gente abrir, pense sempre quando você vai abrir, temos esse de cima e o de baixo. Então nós temos 2 lados. Professor, mas e essa parte? Se você abrir, você vai ter uma parte. Então não tem paralelos, tá? E esta figura? E esta figura? Ele não tem lado paralelo, ele tem só um redondo. Ah, professora, mas se eu cortar? Não, se cortar você vai ter, mas aqui não está pedindo para cortar. Então ele não tem, ó. Não tem paralelos, ok? Ele só teria paralelo se você cortasse ele. Ó, se cortar ele, aí ele tem paralelo, né? Mas não está pedindo para cortar. Então só ele inteiro não tem paralelo, tá bom? E segue a justiça e a bondade achará a vida, a justiça e a honra.